Boa noite a todos. Essa é a nossa oficina sobre Manuel de Barros, promovida pela Câmara Setorial de Literatura, dentro do grupo de estudos de literatura contemporânea, coordenada pela Beatriz Saeg. Essa oficina é mediada pela escritora Valquíria Malagoli, a quem já passo a palavra, ou a Beatriz, para dar início, né, a essa oficina, explicar como é que funciona. Ela tem sido uma vez ao mês, mais ou menos uma vez a cada 40 dias, é aberta a todas as pessoas, né, através da solicitação do link pelo e-mail do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea. Boa noite a todos. Hoje, na verdade, a gente continua com a nossa oficina sobre o Manuel de Barros. É a primeira vez que a gente sai do âmbito de uma reunião para falar do mesmo autor, mas devido à vastidão da obra do Manuel de Barros, a gente acabou achando necessário completar com mais essa oficina. Para isso, quem vai agora reger, coordenar a oficina é a Valquíria, né, que tem, na minha maneira de ver, né, na sua escrita, bastante coisa do Manuel de Barros, né, desse universo, do micro-universo, né, trazendo tantos detalhes, tantas importâncias que no dia a dia estão nubladas, né, para os que não têm olhos de poeta. Então, passo a palavra à poeta Valquíria. Boa noite. Mais uma vez eu agradeço, né, pelo convite, e é sempre uma oportunidade de aprender, né, de aprendizado. A Mabi comenta, já me falou, inclusive, várias vezes, que vê muito da traços, né, de Manuel de Barros, naquilo que eu escrevo, e eu confesso que eu vim a conhecer o Manuel há pouco tempo, né, e me surpreendi com a beleza, a singeleza e a beleza da poesia dele. Então, assim, acho que da mesma maneira que ele fala que a gente tem que olhar para as coisas miúdas, né? Eu olho para a minha poesia, acho que todos nós, né? Olhando um pouquinho da poesia do Manuel, a gente olha para aquilo que nós mesmos fazemos como coisas tão miúdas diante dele. Então, como as proporções, né, acontecem, como as visões da gente se ampliam à medida que a gente conhece. Então, se existe um traço mínimo que seja dele na minha própria obra, acho que é a inspiração mesmo, né? E eu começo dizendo até isso. O Manuel falou numa entrevista, e ele afirmava sempre que ele não tinha inspiração, que ele não conhecia a inspiração, que ele nunca ouviu falar. Ele falou assim: nunca topei com essa fulana dessa inspiração. O que eu tenho são visões. Ele falava que o poeta não tem inspiração, ele tem visões. E a partir daquilo que ele vislumbra é que o verso, o poema é concebido. E nisso eu faço, assim, dentro de mim, eu estou me prolongando um pouquinho, mas é porque eu vou lançar uma questão para vocês, tá bom? Eu faço um paralelo com Ferreira Goulart, quando diz que a poesia nasce do espanto. Quando eu ouvi o Manuel afirmar isso, o que eu tenho são visões. Eu tenho dentro de mim que a questão está só na nomenclatura, né? Para um, o que se chama visão é o espanto, é a inspiração para o outro. Porque aquilo que eu vejo e que me causa espanto, essa visão é o que me inspira, né? Então, eu posso dar o nome de inspiração. Tudo. E eu começo até perguntando isso para vocês. Como
Como é que vocês veem isso da inspiração? Porque todo mundo que se mete a escrever, em algum momento tem que responder essa pergunta, né? Existe inspiração? O que te inspira? E o que vocês me dizem disso? O que vocês nos dizem disso? Quem começa? Quem começa? Valéria, Valéria. Vamos puxar alguém. Eu acho que existe, mas a inspiração você extrai de alguma coisa que você tem a visão. A visão pode ser lúdica, pode ser a natureza, a própria natureza te inspira. Você quer fazer poesia, você vai para um lugar maravilhoso e fique sozinho, para não ter interferência. E aí você recebe, né? Acho que você recebe da natureza aquela inspiração. A gente chama de inspiração, outros chamam de espanto, outros chamam de visão. Eu acho que é da forma que ele sente, né? Igual o espanto. O que me espanta hoje? Nada. Eu acho que eu não vou fazer poesia de alguma coisa que me espanta. Né? Mas de alguma coisa que me surpreenda, sim. Num mundo louco desse, né, onde a gente não se surpreende mais com quase nada, olha a responsabilidade nossa de não deixar a poesia morrer, gente. Não é? É muito difícil, né? Porque as pessoas não leem. Olha, obrigada, Valéria. Eu só vou, assim, relembrar alguns pontos que a gente viu desse nosso poeta, né, do Manuel, que nasceu em 1916, né, em Cuiabá, faleceu aos 97 anos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas que passou a infância, né, a sua infância mais lá no Pantanal, né, Mato Grossense, em Corumbá, mais especificamente. E até os 97 anos, né, ainda escrevia muito, era muito poeta, e disse que só teve infâncias. Ele só tinha infância. A infância foi o grande... foi o grande foco, né, o enfoque mesmo da sua poesia. E ele dizia que cresceu no chão, no meio dos bichos, né? Por quê? Porque a mãe tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar da família, tinha que cozinhar, lavar, passar, não podia ficar com criança no colo, né? E ele foi travando conhecimento com quem? Com as coisinhas do chão. Pequenino, aprendeu a observar, a conviver com as coisinhas do chão. E graças a isso chegaram a nós, né? A Eliane fez uma releitura, né, Eliane? Foi qual foi o poema? Apanhador de Desperdício. O Apanhador de Desperdícios. Eu queria pedir para você ler, né, para a gente, se você, na ordem que você quiser, aí primeiro o do Manuel e depois o seu, como você se sentir mais à vontade. Tá bom. Eu vou ler, então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, eu vou ler, então, primeiro do Manuel de Barros. O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fadigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Bom, agora eu, com todo respeito, vou fazer a releitura
dessa coisa maravilhosa que eu li, né? Que também, como vocês todos falaram aqui, a gente fica tão encantada, né? Eu acho que também essa inspiração é um pouco encantado. Você fica encantada e realmente cada um tem visão, outro tem desapontamento, cada um vai tendo alguma coisa. Vamos lá. Uso símbolos para decifrar meus silêncios. Não gosto da fala que apenas informa. Do mais, respeito ao que existe com simplicidade. Seja água, seja pedra, seja sapo, mas tem seu significado. Entendo o sotaque das águas e tudo que parece desimportante, sejam seres ou coisas. Me encanta mais os insetos que as máquinas voadoras. Prezo o andar dos seres lentos mais do que a velocidade da luz. Tenho em mim um retardo de vida. Aprendi a observar e a ouvir os pássaros. Isso faz com que eu entre em contato com quem verdadeiramente sou. Meu jardim, por isso, é infinitamente colorido. Sou um apanhador de tudo que dissipa, divide, destroça, queima, estraga e delapida. Renasce como a fênix. Amo o que decompõe, amo o que decompõe e renasce como a fênix. Queria que minha voz entonasse o canto dos deuses, porque não sou da informática, eu sou lunática. Tenho todos os símbolos dentro de mim, esses que fazem parte da eternidade. Não tem como não abrir aqui o microfone para bater palma, gente. Muito bom. Parabéns, Liliane, é comovente. Ai, obrigado. Muito feliz de ver você escrevendo. Nossa, eu fico lisonjeada de estar no meio aqui dessas escritoras maravilhosas. Eu aprendo muito com vocês, eu sei que eu ainda dou meus pequenos passos, mas vocês que são minha inspiração. Obrigado. Que linda. Eu gostei especialmente do sou lunática, né? Não sou da informática, eu sou lunática. Muito bom. Eu acho que eu roubei isso de uma pessoa. De quem será, né? Quem será essas lindas poetas, poetisas que tem aqui nesse grupo? Ai, gente. Nesse poema, ele fala aqui, né, em determinado momento, o Manuel, queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Eu achei interessante que você fez o paralelo com esse verso com deuses, né? Tivesse um formato com deuses, e como você associou o passarinho, né? A voz do pássaro, o canto do pássaro, né? O canto com a própria voz de Deus ou dos deuses. Então, associou exatamente que linda, a netinha! a coisa pequena, né? A miudeza com o mais alto, né? O que de mais alto existe. Então, um paralelo muito bonito. Nisso eu vou puxar aqui para lembrar que os pássaros também são tão recorrentes na obra do Manuel quanto o caracol. O caracol é uma coisa assim à parte. O caracol ele remete à ideia do duplo, né? Ele é uma lesma e é também a casca, né? Ele é a casa e é o ser, que é o poeta, né? O poeta é ele, não é ele é o personagem, ele é aquilo de que ele fala, ele viaja para falar de outras coisas, ele sai de si mesmo, ele tem mais do que todos temos, né? Mas o poeta
percebe e explora e extravasa esse outro eu, né? O passarinho, né? Os pássaros também são muito recorrentes na obra do Manuel. E do mesmo modo que ele fala aqui nesse poema, esse poema que, aliás, dá título a essa... Desculpem de virar aqui um pouquinho, mas é só para mostrar para vocês. Dá título a essa linda antologia da obra dele, Meu Quintal é Maior que o Mundo. Tá nesse poema, né? Esse verso tá nesse poema. É belíssima essa antologia. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, e ele fala aqui em diversos momentos, eu colhi alguns aqui para vocês, aquele Despalavra que a Valéria leu para a gente na primeira oficina. Ele fala, né, eu queria escrever um livro só com despalavras, com palavras que ainda não são, que ainda estão na boca dos passarinhos, né, no bico dos passarinhos. E num outro momento, ele cita um dos ídolos dele. É interessante a gente conhecer os ídolos dos nossos ídolos. E fica, então, até a título de curiosidade, de pesquisa, para depois que passar esse momento aqui da oficina, eu deixei alguns aqui para vocês verem, o próprio Neruda, Guimarães Rosa, Baudelaire, Vinícius, Machado de Assis, Manuel Bandeira, que ele adorava. E ele fala aqui do Rimbaud. Eu estava me procurando. Quando li Rimbaud, encontrei na mistura de todos os sentidos o meu caminho. Eu escutei a cor de um passarinho. Então, é interessante. Vamos ler um pouquinho do Rimbaud, que era ídolo do nosso amado Ferreira Goulart. Também, mais para frente, a gente vai Ferreira Goulart, então também é interessante. E por que eu estou falando desse momento para vocês? Do canto do passarinho, de que ele fala do Rimbaud, sobre essa mistura, né? Ele fala, eu escutei, como que ele fala aqui? Eu escutei a cor de um passarinho. A sinestesia, para a gente falar da sinestesia, que é um elemento, assim, poético, e esse termo foi roubado, acho que a Mavi pode falar com mais propriedade disso, foi roubado até de um termo da medicina, né, a sinestesia, que é essa mistura de sensações, ouvir uma cor, né, eu vejo aquele ruído irromper, essa mistura de sensações que a emoção que a gente capta, né? Que essa mistura de emoções a gente dá o nome de sinestesia. E a sinestesia é muito presente na obra do Manuel. Se nós prestarmos atenção, eu selecionei alguns versinhos aqui para mostrar para vocês. Quero apalpar o som das violetas. Escuto a cor do peixe. Escuto o perfume dos rios. Já enxergo o cheiro do sol. Hoje eu desenho o cheiro da árvore. Então, esse é um recurso poético que fica também para nós, como pretensos poetas, né? Usarmos em nossas criações. Fica uma lição aqui do Manuel para a gente. Eu queria brincar, antes da gente partir para a próxima leitura, queria brincar um pouquinho de sinestesia com vocês, tá bom? Eu vou pedir a Carla, a Carla se mexeu, é ela mesma que eu vou pegar. Carla, eu vou te pedir, deixa eu escolher aqui uma imagem aqui, essa aqui. Eu vou te mostrar uma imagem e você rapidamente vai pensar numa frase, numa sinestesia, numa mistura, tá? Você vai olhar essa imagem, você vai misturar cor, som. Vamos lá, ela gostou do desafio. Um sorrisão aqui, ó, água. Está com você, a bola está com você. Senti o cheiro desse sorriso gigante. Pode ser? Você pode. E você associou mais ainda do que um elemento, né? Você sentiu o cheiro desse sorriso gigante.
Você aumentou aí até a proporção. Quem mais quer brincar de sinestesiar? Será a Lucinha. A Lucinha está quietinha ali. Eu vou pedir para a Lucinha, vamos ver. Esse aqui, ó. Está abandonado hoje aí? Quem? Esse aqui, ó. Tem família, tem ali, tem canela, trapo. Conseguiu ver? Não? Olha, a provocação da profusão de cores e misturas me trazem a imensa felicidade da alma estar viva. Ela fez um poema inteiro. Palmas para Carla, palmas para Lucinha, muito bom. Depois, no final, eu tenho mais imagens, hein? Se sobrar tempo, a gente vai brincar com mais imagens que eu selecionei aqui para vocês. Sinestesia é um recurso... A Carmen, o Valquíria, a Carmen gostaria. É o quê? É o quê? A Carmen. A Carmen A quer? Carmen. Então, vamos lá. Um para Carmen. Ela está me chamando. Ai, deixa eu achar um aqui para cá. Ai, esse aqui. Aqui. Esse aqui. Nossa, as cores conversam entre si. Está muito gostoso o papo. Estão falando de luz, cor e vida. Muito legal. Você ouviu a voz dessa grama, né? Sim. Muito bom. Palmas, nossas poetas. Muito bom. Sobrar tempo, a gente vai brincar mais. Eu vou pedir, cadê a Mabi? A Mabi está ali. A Mabi está ali. Mabi, você fez uma releitura também? Eu estou aqui tentando, mas eu não consigo concentrar porque eu tenho que prestar atenção. Tá, mas me diz uma coisa, tá no jeito aí aquela que você ia ler do Baudelaire? Essa aqui, ó. Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. Sim. Tá com você? Porque aí a gente fala um pouquinho sobre um outro ídolo, né? Um outro francês, o Rimbaud. Agora a gente vai para o Baudelaire. Essa daqui. A poesia original, né? Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. Sou formado em desencontros. A sensatez me absurda. Os delírios verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao esgoto, palavra que aceita tudo. E sei, de Baudelaire, que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas. Um título que harmonizasse seus conflitos. Até que apareceu Flores do Mal, a beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. As antíteses consagram. Muito lindo o poema. Obrigada, Mabi. Então, é no mínimo interessante se a gente observar. Todo mundo aqui conhece um pouquinho de Baudelaire, que acabou dando início ao movimento, né, dos poetas malditos. Não conhece, Valéria? Vocês me permitem ler alguns versinhos dele só? Eu vou ler aqui Baudelaire é do mal do século, né? Dos românticos. Eu lembro disso, mas não lembro de... Valquíria, o nosso Augusto Bernal de Queiroz, de Jundiaí, né? De Jundiaí, que até o dia do escritor jundiaense
é dado em homenagem a ele. Ele foi considerado um Baudelaire, por causa das Flores do Mal, que ele escrevia semelhante. Olha que coisa. Reginaldo de Queiroz, jundiaense. Mas não queimaram os livros dele, não, né, Júlia? Não queimaram os livros dele, não. Porque o Baudelaire, naquela época, teve todos os livros queimados, né? Mandaram queimar todos os livros dele. Teve que pagar uma multa altíssima. Viveu, assim, numa miséria por causa disso, né? O Baudelaire, eu vou ler aqui só alguns versinhos para vocês. Por que isso? É interessante nós percebermos como a obra de um autor que destoa tanto, se a gente lê mais, destoa muito da maneira do Manuel escrever. Parece que tudo que o inspira, mas nesse poema que a Mabi leu, a gente percebe bem que o que sensibilizou o Manuel de Barros na obra do Baudelaire de pronto foi esse incômodo com tudo, né? Como que ele fala, Mabi, aí no poema? As antíteses congraçam, sei que o inconexo aclara as loucuras, e fala que ele não encontrava, um título para o livro dele, que era um livro que é um dos poetas, uma hora eu mostro para vocês, é um dos que eu pintei na minha série lá, Estudo Poético. E na ocasião eu fiz o quê? Eu coloquei as cores, cobri com o nanquim, e aí eu fui tirando o nanquim e trazendo à luz a imagem dele numa referência ao que ele fez, que foi trazer à luz de maneira belíssima o que o homem tem de mais assim horrível, de ruim, né? Todo o ódio que a gente tem dentro da gente, a mágoa, o rancor, a inveja, e ele falou disso brilhantemente. Então é muito diferente. Eu vou ler aqui o que é do poema de abertura do Flores do Mal, tem um trechinho aqui muito interessante. Sempre tolice e erro, culpa e mesquinhez trabalham nosso corpo e ocupam nosso ser. E aos remorsos gentis, nós damos de comer como mendigo nutre a sua sordidez. Eu vou pular, venho aqui para o final. Se o estupro, o veneno, o incêndio e a punhalada não puderam bordar com seus curiosos planos a trama banal vã dos destinos humanos, é que nossa alma, enfim, não é bastante ousada. A gente só não fez isso, a gente não foi ousado, mas a gente tem tudo isso lá dentro. No entanto, entre lebréus, panteras e chacais, macacos e escorpiões, abutres e serpentes, os monstros a grunhir, ladrantes ou gementes, que são o nosso vício em infames currais, existe mais feio, mais perverso e imundo, embora não se expanda em gestos ou em gritos, de bom grado faria da terra só detritos, e num simples bocejo engoliria o mundo. É o tédio. Os olhos seus, que a chorar sempre estão, fumando o seu ruca, sonham com o cadafalso. Tu o conheces por certo, ó frágil monstro, ó falso, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Imagina você comprar um livro, você vai ver a dedicatória lá, a poesia de abertura já te chama de hipócrita, de falso e de igual. Então, gente, não é muito diferente da doçura, da leveza que a gente vê, que a gente acompanha na poesia do Manuel, mas ele encontrou eco da sua voz na voz do Baudelaire. Então, é curioso como as coisas nos inspiram e como os elementos se congraçam. A poesia é algo milagroso por fazer isso, né? A Mabi você ia falar alguma coisa, Mabi?
Eu ia comentar isso, justamente dessa questão da antítese, né? Eu acho que ela está na essência da verbalização, né? Porque se uma coisa é só em um sentido, onde não exista vamos dizer aí, um tipo de sinestesia, de sentir algum prazer na dor e alguma dor no prazer, é como se você não tivesse o espanto, né? Que você mencionou no início. Então, você vê, eu me lembro numa das oficinas com a Juliana, que ela ajudando a gente a montar um personagem, ela falava assim: bom, vamos elencar uma série de características positivas e nós vamos elencar também umas negativas, né? Quanto mais estranha fosse a costura disso, uma vez costurado, mais interessante seria a personagem, né? Então, eu vejo que essa questão da antítese continua na obra do Manuel, pois ele enaltece o lixo, ele vê grandeza nas pequenas coisas, né? Então, essa é uma certa, vamos dizer assim, quando Baudelaire rompeu isso daí, porque antes a gente tem a impressão que os poetas tristes eram só tristes e os levitantes eram só levitantes, né? E aí veio uma coisa moderna que foi essa síntese junto, né? Essa síntese de antítese, que foi uma coisa não desmerecer a outra, e é o que a gente não perdoa, né, no homem. A gente tem dificuldade de ser esse igual com tudo isso que tem de ruim, sendo bom, né? E a gente vai notar às vezes que pessoas esplêndidas em algumas qualidades são terrivelmente criticáveis em outras, né? E a gente meio que parece que precisa ler poesia para entender a completitude das pessoas. Numa época de máscaras, né? Baudelaire, a gente com a máscara agora, Baudelaire foi um poeta que fez cair, né? As máscaras. Eu não me lembro, alguém lembra quem disse? Depois muita gente reproduziu em outras palavras, mas como são maravilhosas as pessoas que não conhecemos bem, né? Porque quanto mais conhecemos, mais percebemos os erros, né? A humanidade de todo mundo. Eu tô olhando ali para cima da minha tela e eu tô vendo a Carmen tão quietinha. Eu vou pedir para Prestando atenção. tá só prestando atenção. Eu vou pedir para você ler para gente seu poema, sua releitura. Você faz isso, por favor? Você quer que eu leia a original dele e depois eu faço a minha ideia? Isso. Então, eu vou ler a dele com o maior prazer. Aprendendo com as abelhas. Aprendendo com as abelhas, eu aprendo mais que com os aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. Eu vejo assim o menor, né? Aquele insignificante que eu criei dentro de mim. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não aprendi porque herdei esse olhar para baixo. Não sei. Sempre imagino que venha ancestralidades machucadas. Eu fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão. Antes das coisas celestiais, pessoas pertencidas de abandono me comovem tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Essa é a do nosso grande, né, Manuel Barros. Agora, eu fiz assim eu tive assim a minha audácia, né, de fazer alguma coisa
através desse grande literato, né? Então, é assim, eu estou reformulando e vou me identificar com grande reflexão ao tempo agora. Eu achei muito qualificativo e, por isso, me identifiquei, mas assim, de alma e coração. E, sendo assim, tomei a liberdade da minha expressão. Eis aqui a minha constatação. Compactuada assim, né? Aprendendo com as abelhas, poxa, eu quero mesmo ser aquela abelhinha, tá? Caramba! Olhar para o menor é crescer mais, evoluir. Jamais menosprezar, seja o que for. E no que for. Pois cada um tem o seu valor, né? Seja ele da maneira que ele se expressar. Ou no que ele tiver a sua ideia, a sua evolução. Jamais menosprezar. Isso sem dúvida alguma. Como tirar alguém da lama com dignidade sem empurrar essa pessoa mais ainda para baixo. Independente da sua dignidade, empurrar é má condição. Empurrar assim mesmo. É a dor, se sentir na pele, né? A maioria da sociedade em que vivemos não tem essa vibração. Certas pessoas não imaginam o que é uma vibração. Pois é assim que eu me sinto. Eu quero crescer junto e entender melhor. Exatamente porque também eu venho de uma origem humilde, sabe? Eu aprendi também a compreender o meu semelhante dentro da oportunidade da vida que a gente vive. Também vivi no campo. Também andei correndo pelo mato. Contendo, a minha raiz tem a mesma essência, não mudou em nada. Por quê? Porque eu louvo aquele grande escritor que foi a nossa escola, né, nesse sentido, o grande Manuel Barros, a quem eu venho de encontro comigo hoje. Vamos abrir os microfones para aplaudir. Viu? E aprendendo com as abelhas, a primeira coisa que a gente aprende é não menosprezar mesmo, hein? Ninguém quer levar uma picada daquelas, né? Levou no ponto exato. Muito bom. Quem quer ser o próximo? Quem quer? Quem sente que é o seu momento de fazer a sua releitura? Quem? Ô, Valquíria, se você me permitir, eu já faço o próximo. E depois eu vou pedir a você, a Rosana, a Beatriz, Valquíria, eu estou muito gripada. O meu nariz não para de... Então, depois eu vou ficar um pouquinho, aí eu saio na caladinha, mas vocês me perdoem, tá bom? É que eu estou tão gripada, eu vou me recolher, porque senão amanhã, tá bom? Então, eu vou ler a dele e depois leio a minha releitura. Mas, como alguns me conhecem, sabem, eu sou hermética, né? Então, vamos lá. Eu vou ler a dele. O fazedor de amanhecer. Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida, só engenhei 3 máquinas. Como sejam, uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para usamento de poetas e um platinado de mandioca para o fordeco do meu irmão. Cheguei a ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades na entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo. E a glória entronizou-se para sempre da minha existência. É dele, né?
Agora a minha releitura. O fazedor de amanhecer. Sou pouco hábil para tratar com máquinas. Só tenho apetite para inventar o que não leva a nada. Na minha vida, eu só inventei coisas que não serviram para nada. Nunca contei carneirinhos para pegar no sono, contei folhas que caíram das árvores. Cheguei a colher mandioca no quintal para fazer um gratinado gostoso, mas foi usado como utensílio de carro. A troca gerou um prêmio como inventor. Fiquei soberbo de tanta besteira que fiz, me aclamaram como idiota competente. Fiquei contente e ganhei a glória ou a inglória. Minha existência sempre foi inútil. Tá bom. Obrigada, Júlia. Reparem que ele reforça muito uma outra característica que a gente percebe em poemas dele, é uma repetição, ele volta, né, naquilo que tá dizendo, e a negação. E não à toa a repetição da negação. Eu não fiz nada, não é à toa que ele tem o livro sobre o nada. E quanto mais ele reforça de falar algo que ele não faz ou algo que ele não é, né? Eu não sou, ele quer dizer que não é inteligente, eu não sei usar a palavra. Quanto mais ele reforça, mais fica claro o quão hábil ele é com tudo isso. E ele não está falando só da própria habilidade para compor verso, mas o ser humano, né? O quão hábil eu posso ser com algo que eu pense não ser. Eu posso achar que eu sou um idiota porque me chamaram de idiota, mas de repente aquilo é o que me diferencia, aquilo foi mágico, aquilo fez a diferença na vida de alguém, né? A gente percebe isso nas coisas do dia a dia. Ô, Júlia, você vai se retirar, você não vai declamar um Augusto dos Anjos pra gente? A gente estava falando do Baudelaire e eu lembrei do Augusto dos Anjos, né? Ele lembra muito, o linguajar lembra até a temática. E você era uma exímia declamadora do Augusto dos Anjos. Tem alguma coisa não. Eu vou querer, eu vou ficar devendo, porque eu estou... Hoje, como você está gripadinha, Na próxima, tá bom? E já que a gente aprendeu com as abelhas, você vai tomar um melzinho agora para sua... Agora o nariz está com muita coriza e se incomoda pra caramba, né? Desculpem. Tranquila, Júlia. Obrigada, viu, de ter participado aqui com a gente. Obrigada, Júlia, pelo seu esforço, pela sua demonstração de comprometimento, né? Isso é exemplo para a gente, né? Obrigada, viu, Ju? Estimo melhoras. Obrigada, Júlia. Boa noite. Desculpe mais uma vez, tá bom? Mas dá um mal-estar tão grande, a gripe, né? Tá bom, boa noite. Beijo, Júlia. Beijo. Quem quer ser o próximo, aproveitar o embalo e fazer sua releitura? Quem faltou? A Carla, a Valéria. A Rosana fez releitura? Fez. Quer? Vamos lá. Posso ser eu? Vai ser Rosana? Pode ir, Lucinha. Vamos lá, Lucinha. Não, tanto. Então tá. Antes de eu ler, posso tecer alguns comentários? Sim? Eu quero... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu quero, assim, agradecer por estar nesse espaço, porque tem sido um espaço de grande aprendizagem. Muita aprendizagem. Eu acho que nós estamos, assim, num poeta que ele parte da simplicidade, mas hoje vocês retomaram Baudelaire, Rimbaud, que é um outro extremo, a forma de poesia, e ao mesmo tempo eles se unem.
Então, eu quero agradecer porque tem sido muito rico no sentido de rever os poetas e aprender com a linguagem de cada uma do grupo. Muito obrigada. Eu vou ler, então, inicialmente, o que ele escreveu maravilhosamente, depois eu farei a minha releitura. Vi um prego do século XIII, enterrado até o meio, numa parede de 3x4, branca, na 23ª Bienal de Artes Plásticas de São Paulo, em 1994. Meditei um pouco sobre o prego. O que restou por decidir foi se o objeto enferrujado seria o mesmo do século XIII ou do XII. Era um prego sozinho e indiscutível. Podia ser o anúncio de solidão. Prego é uma coisa indivisível. E agora minha ousadia, a minha releitura. Um prego antigo, enterrado em uma parede de 3x4, branca, desperta em meu âmago um sentimento, solidão. Perplexo frente ao estático objeto, meio soterrado, meio sobrevivente, divago na dialética da vida, ora sofrida, ora doída, ora esperançosa, ora calmaria. O prego e eu e o prego. Um indiscutível e o outro um emaranhado de emoções. Parabéns. Nossa, Obrigada. sensacional. Bonitas palmas. Sensacional. Muito lindo. Olha, ele Obrigada. fez o milagre de falar, olhar para um prego, né? Aquela coisa, às vezes a gente olha para uma obra de arte ou para qualquer coisa e fala, gente, isso não me diz nada, né? O que eu vou falar de um prego, né? E de repente faz essa coisa fantástica. E a Lucinha vai lá e multiplica isso, né? E fala mais ainda desse prego. Esse prego é um milagre. Esse prego é um milagre. Isso me faz lembrar do... Eu vi uma vez um documentário sobre o João Cabral de Melo Neto, e ele e o Vinícius eram muito amigos, né? E eu lembro que ele falou assim, que ele falava para o Vinícius, como pode tanto chororô por causa de, olha um copo com água, e ai, eu chorei, porque toda a minha mágoa, porque o meu amor se foi, e faz uma bossa, faz um negócio todo por causa de um copo com água, é um copo com água, né? Ele era o poeta, né, do preto no branco, né? O que aquilo é aquilo e pronto, né? Da lógica. E eu achei incrível, linda sua releitura do. Eu acho que depois, se sobrar tempo, eu nem deixei aqui à mão. Eu acabei fazendo também algo inspirado no Manuel, e eu cito esse prego, porque de tudo que eu já li de Manuel de Barros, essa poesia é a que mais me emociona. Eu acho essa coisa tão certa do prego que nada diz e dali tanto sai, para mim, me martelou, isso me martelou, isso me tocou muito. A Valéria já fez a releitura dela? Não. Aqui não. Eu já pedi que eu já pedi para você falar hoje, né? Mas não foi só releitura. Vamos para ela agora? Podemos. Na verdade, eu não considero uma releitura. Eu considero aquilo que me encantou, né? Aquilo que me encantou da poesia dele, né? Que eu li Deus e li a Despalavra, né? E aí eu escrevi
alguma coisa daquilo que me encantou dele, que é bem curtinho, como tudo que eu faço nessa área. Eu gosto das pequenininhas e das curtinhas. Posso falar? Então, vou ler aqui. Sonhei. O universo pertenceu-me às águas. Deslizo por sulcos em direção ao mar. Nas praias, vejo a areia. Enquanto o céu se espelha, deito às sombras das gaivotas na superfície da imensidão. Miro o horizonte, ouço o sussurrar das ondas, me retiro em silêncio para não despertar. Foi isso. Linda. Nossa. Tão gostoso. As palmas. Se vocês se lembram de Deus, né? Deus, ele pertenceu-me a uma árvore, né? E colocou vários adjetivos e tal, e eu pertenci a uma água, às águas, né? Foi isso que me encantou, essa forma dele pertencer você a formas da natureza, né? Ou a coisas, e você se sentir, né? Imagina você se sentir uma árvore ou você se sentir como as águas, né? E naquele percurso você se sentir realmente sentir tudo aquilo, né? Por onde ela passa, aquilo que ela reflete, e foi isso. Foi mais um encanto do que uma releitura. Muito bom. Obrigada. Bonito, Valéria. Isso que você falou do pertencimento, a gente até fica se perguntando, né? O que é pertencer, né? Eu sou do outro que eu amo, ele é meu, e isso me pertence, né? Eu possuo. A gente está vivendo uns tempos muito de... É muito mais a coisificação, né, de tudo do que do pertencer. Pertencer no sentido de integrar, de se integrar. Essas coisas estão tão perdidas, e essa palavra pertencimento, acho que a gente vai dormir com ela na cabeça hoje, né? O que é pertencer? Eu acho que o pertencimento dele é bem diferente desse pertencimento de possuir, né? É bastante diferente. É mais de sentir, de você se colocar no lugar do outro ou daquela coisa para tentar sentir aquilo que acontece com ele, né? Naquele momento, ou na vida, ou na natureza. Né? Imagina você se sentir como uma árvore, por exemplo. Você vai ter tantas visitas, vai ver tantas coisas, né? Se você fizer esse exercício, né? Aí você vai escrever muito, 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 porque a árvore está lá, né? E por ela passa muita coisa. E olha como isso é dúbio, né? Ser uma árvore, você corre sempre o risco de ser cortado, né? E uma hora você acaba, você não é eterno. Mas até que ela cresça para ser cortada, muita coisa acontece. E a inocência da árvore de não saber que corre esse risco. Acho que a gente se prende muito mais no medo de como tudo vai acabar, ou de como nós mesmos vamos acabar, e nos esquecemos de aproveitar os pássaros, né? Os acontecimentos, a sombra, o sol que essa árvore recebe, que a gente... É o medo, né? Você falou a palavra certa. O medo, eu tenho feito muitas descobertas do que o medo pode fazer com a gente. Em tudo. Pode muito, né? O medo faz com que você faça coisas na vida prática, né?
que se você pensar menos, você fala assim, mas por quê? Por que que você trabalha tanto, às vezes, para pagar um plano de saúde tão caro, né? Por medo. Porque você fica assim, porque se acontecer. E normalmente, por exemplo, no meu caso, eu quase não uso, hein? Mas você tem medo, não tem? A tentação de parar de pagar e o medo de, eu vou parar de pagar. Sempre, e o seguro de vida? Se você começa a pagar, você não para mais. É uma coisa... Nisso a gente vê o quanto de sabedoria tem na singeleza da obra do Manuel. Quando ele fala, eu só tive infância, eu só tenho, porque ele falava, né, ele ainda estava vivo, então ele falava, só tenho infância. Essa inocência. Acho que e quando você vê... nos preocuparmos menos, não irracionalmente, não irresponsavelmente, mas nos permitirmos mais. São coisas que foram criadas por nós mesmos. Mais do que fazer poesia, a gente precisa aprender a viver poeticamente, né? Uma coisa que você falou da nossa parte prática aqui, essa brincadeira de releitura, vocês lembram que quando eu coloquei lá no grupo a proposta, né, da atividade, eu até coloquei entre aspas, porque não tinha essa preocupação de fazer tecnicamente uma releitura. Vamos olhar quais os elementos de uma releitura. Então, a gente tem que visualizar aqui. Não, era uma brincadeira mesmo de o que aquilo me inspirou. A gente pode reparar, né, naquilo que cada um está lendo, que alguns procuraram ser o mais próximos possível daquilo que o Manuel estava falando. Meio que tirar uma foto, uma nova foto, né? Trazer com outras palavras mais próximo daquele cenário. Outros viajaram mesmo, total, a outra virou lunática, né? Então, a gente viu de tudo um pouco, então a preocupação não foi mesmo, tecnicamente, fazer uma leitura, mas viajar nas possibilidades poéticas. Quem? A Carla? A Carla que está ali quietinha? Quer falar agora, Carla? Você tá tão séria. Bom, então, como você falou, né, eu também não fiz uma releitura, não. Eu rearranjei as palavras daquele poema que eu havia lido, que é esse aqui. E assim, o poema que depois eu fiz, esses versinhos que eu fiz, não vou chamar de poema, fiz porque eu fiz esse assim porque eu estava muito pé da vida, sabe? Então saiu isso, um rearranjo daquelas palavras. Eu estava assim, despertencida totalmente. Então, aí saiu esse. Então, eu vou ler o do Manuel para ter noção das palavras, né? E depois eu leio o meu. Então, desejar ser, a segunda parte. Prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Quando cheias de areia, de formiga e musgo, elas podem um dia me lagrar de flores. Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono. Também as latrinas desprezadas que servem para ter grilos dentro, elas podem um dia me lagrar violetas. Eu sou beato em violetas. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Senhor, eu tenho orgulho do imprestável. O abandono me protege. Isso é de Manuel. Aí, eu, muito despertencida da vida, rearranjei essas palavras e fiz isso. Deus e o abandono. O abandono é bom. Não sou beata, não tenho saco, não sou afeita às minúcias. Que saia de mim o imprestável, apêndice maldito. É a latrina quem te clama. Em preces e louvores, abandona-me. Sou eu quem me lagra violetas.
funciono como foguete, e lá, alto e lá, as entrego a Deus. Ele me perdoa. Muito bom. Palmas! Você manteve a violeta, né? Podia ter trocado a flor, já que você estava tão brava, a violeta tão delicada, e no meio de toda essa braveza você ainda milagrou a violeta, gente. Eu estava... Quando a gente está muito fora, assim, muito pé da vida, muito isso, muito aquilo, a gente faz aquilo. Vou te dar talvez a resposta da sua pergunta inicial lá. O que é poema, né? Se é uma inspiração, se é isso, aquilo. Sei lá, né? De repente não é nada disso. Você só precisa vomitar a palavra, uai. E organizar em frases. Sei lá, e pronto, desabafa. Só assim. Nossa, que doido. Eu gostei do... Eu vou te dar a resposta, eu sei lá. Gostei disso. O próprio Manuel de Barros, ele falava que ele não conseguia assim escrever de pronto, vem a inspiração, ele ficava lá arranjando as coisas, trabalhando, juntando versinho, de cá, de lá, pedacinho, pedacinho. Então, devia ter uns momentos que ele estava pé da vida, escrevia um pedacinho, separava, depois pegava só o pedacinho, né, mais pezinho, e deixava o pezão para depois. Nisso, sabe? Eu acho assim, de repente você não precisa ter tanto talento, que eu não tenho nenhum, né? Eu não sou poetisa. De repente você não precisa ter grandes inspirações ou um grande acontecimento para escrever. De repente, de gostar e treinar e aperfeiçoar, de se dedicar, você pode, de repente, escrever coisas bacanas, sem ser necessariamente uma poetisa de veia, sei lá, alguma coisa assim, de muita inspiração, sei lá. Sei lá. Mas todo mundo que a gente tem conversado aí, ninguém é deixa eu assim, nossa, eu recebo... Acho que o único que eu ouvi falar disso foi o Dostoiévski, né? Que parece que ele era convulsivo. Faz tempo. Ele tinha uma convulsão, mental, inclusive. Dava um streamlick nele que ele tinha sensações. E, na verdade, depois ele escrevia, né, sobre essas sensações. Mas toda ninguém tem essa coisa assim. E o objetivo dessa oficina justamente é isso, né? Você vê a Valquíria escreve, né? Quanta coisa que ela está trazendo das leituras. Esses poetas todos leram outros, né? Leram, remoeram. Ali houve um processo criativo, claro, mas é o que a Carla verbalizou agora, quer dizer, você não precisa ter um dito, uma frase de efeito, uma descoberta, um sentimento lapidado para poder escrever algo que toque, né, que diga alguma coisa. E principalmente na poesia moderna, né? A partir disso, você pode falar do que você quiser, você pode pôr. Agora eu tenho visto muito entre parênteses, que eu sempre achei uma coisa deselegante, e tem um monte de poesia cheio de entre parênteses, porque às vezes você quer usar o parênteses para dar outra dimensão ali. Então, quer dizer, é realmente incitar-nos para podermos nos expressar de maneira criativa. Porque poesia é isso, é uma expressão de maneira criativa. Mabi, eu tô rindo aqui porque momentos antes da gente iniciar, eu acabei de escrever uma poesia, um poema aqui no meu celular e o último verso está entre parênteses. Você começou a falar, eu acho deselegante,
Era deselegante, mas você vê, é um recurso, né? Não existem essas barreiras mais, né? Por exemplo, a Carla, eu dou muita coisa para ela ler, e como ela é professora de português, às vezes eu peço ajuda com pontuação, isso e aquilo, e ela vai assim, não, isso daqui não, isso daqui tá errado, não pode falar assim, não sei o quê. Eu falo, Carla, mas isso é isso. Então, agora, hoje eu achei engraçado ela ter o ataque dela aí e falar do que ela quis falar, né? E dar um tratamento poético, porque às vezes a gente fala, não, isso não vou falar. Você lê, por exemplo, essa menina aí, essa Andressa Becker, ela fala, nossa, ela fala umas coisas aradas, ela fala ranho, ela fala de menstruação, mas não é assim para agredir, não. Fica bonito no texto. Então, essa quebra de tabus, trazer esses textos, coisas que a gente está vendo aí no Manuel, né? Das lesmas, da barata, da coisa suja, do lodo, da latrina. Então, tudo isso, meu Deus, nós não temos como ter essa asepsia, né? Então, Beatriz, você leu, inclusive, um trechinho aí que falava de... Eu não me recordo se eu vou falar certo, mas que ele dava alegria, muita alegria ao esgoto, que é uma palavra que aceita tudo. Aceita tudo. E isso foi muito legal, foi assim, muito inteligente, porque realmente o esgoto aceita tudo, né? E a gente sabe que é o canal do lixo. E a postura dele ter o poder de dar alegria ao esgoto é muito fantástica, né? Que eu achei. Essa que foi o pedacinho que eu gravei, né? Porque eu não tenho uma boa memória. E você, Carla, eu acredito que não é jogar palavras, você jogou sentimentos. Quando você explode, você não joga palavras, você usa as palavras para jogar aquilo que você está realmente sentindo. Então, você pode escrever, mas quando você escreve, não tem como escapar. Você escreve sentimentos, né? Através de palavras. A sua raiva saiu através da sua palavra. Forte, né? Você usou até um saco aí, né? Esse foi deselegante. Não tenho saco, não tenho saco. Tá vendo? A palavra esgoto, né? O esgoto aceita tudo. Nisso ele dá uma dica para a gente de que assim como com a palavra esgoto eu posso deixar esse esgoto perfumado, bonito, colorido. A palavra é um instrumento na mão da gente. Então, se com a palavra esgoto eu posso fazer algo bonito, o que a gente não pode fazer com a palavra, o quão gentis nós não podemos ser, o quão verdadeiros nós não podemos ser. Nós podemos milagrar violetas também. Ele era tão rico que ele podia trazer alegria ao esgoto. Pensa nisso. É uma riqueza dele, né? Nós acabamos de ver a outra Carla, a Carla de dentro da Carla irromper e se manifestar. A Rosana não falou ainda o poema dela, a releitura dela. Tão bonito. Vamos lá, é o seu momento? Bonito, está tão infantil perto do de vocês. Nossa, mas Manuel de Barros só teve infância. Meu jeito... Manuel de Barros só teve infância. Eu saio da adolescência, gente. Em cima do autorretrato falado, né? Eu vou ler. Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Cresci viver em lugares decadentes. Só um minutinho. Uau. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças.
E procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Aí o que eu escrevi? O nó do meu pensamento perfaz toda a área da cabeça, parecendo bomba presa em gaiola, carregada e sacolejada por criança. Não é pensamento que tem resposta, é botão que quer entrar em casa costurada. O doutor falou que é existencial o que tenho. Olhou nos meus olhos e disse que me entendia. Uma lágrima me escorreu, mas restei sem entender. Já que resposta não existe, procuro sinal, que sou boa de me enrolar e argumentar para insistir disfarçado na natureza. Observo as nuvens, elas nunca estão do mesmo jeito, no mesmo lugar. Nuvens não se enrolam nem se perdem. Como numa dança, escorregam no céu feito bailarinas, formando outros desenhos e mais outros, nunca iguais e nem iguais aos originais. Queria ser como as nuvens, no meu pensamento, fácil de se desmilinguir, escorregar e voltar a permanecer inteira. Vejo no céu uma borboleta carregando um elefante pela tromba. Ah, se nuvem eu fosse! Que delícia isso. Você foi nuvem, hein? Essa viajou. Foi água e eu fui nuvem, eu notei. Tá vendo? É tudo um elemento. Lunática. Nós estamos vendo as lunáticas. É. Isso não é uma oficina, é uma viagem de poesia. Mas eu acabei de crer que fazer poesia é encantar as palavras com os nossos sentimentos, né? Acho que a gente é encantado por elas e encanta. E joga isso e vai. Deixa eu comentar com vocês, a gente estava falando, né, de ídolos do Manuel, e tem assim os dois, digamos, principais ídolos dele na literatura, e que a gente ainda não comentou. Um deles, Manuel Bandeira, né? O Manuel amava o Manuel. E tão fã ele era de Manuel Bandeira, que uma vez foi para Recife com a esposa, que era parcerona dele em tudo, né? E foram lá para Recife porque queria que nem a gente, né? Vai para as festas literárias de lá e de cá para conhecer, para tirar foto com o nosso ídolo, fica lá na fila, debaixo do sol, para conseguir o autógrafo. E ele foi atrás do Manuel Bandeira, ele queria conhecer Manuel Bandeira. Mas ele era tão assim fã, e eu acho tão bonito a gente imaginar o Manuel de Barros tão fã de alguém, querendo autógrafo de alguém, e foi para lá, disse que perguntou, cansou de perguntar do Manuel Bandeira na cidade dele, lá em Recife, ninguém sabia. Perguntar da casa dele, ninguém sabia. Não arrumava ninguém que apontasse onde era. Até que, muito suor depois, descobriu onde era, foi até a casa, chegou na casa do Manuel Bandeira, bateu de novo, bateu uma terceira vez e nada. De repente, disse que pinicou de lá de tanto medo que o homem abrisse a porta e ele não ia aguentar, de tanta emoção, de tanta vergonha de estar lá atrás do ídolo dele. Então, olha que eu acho linda uma história dessa, de humanidade, daquele que a gente adora, que a gente acha coisa do outro mundo, tão humano quanto nós. Outro ídolo dele, que se a gente olhar assim, no sentido da escrita, da sua maneira de escrever, o Guimarães Rosa.
E dizem os estudiosos da obra que Guimarães Rosa é quem mais se aproxima, né, em termos até de apropriações na maneira de escrever, esses neologismos todos que ele usa, né? Ele sabe uma coisa que eu estou percebendo hoje, e quando eu olhar essa gravação, eu estou falando tanto né? Eu estou falando né. Eu já estou incomodada com os nés, não sei porquê. Os neologismos que ele usava. Tem um poema que ele nos fala, eu não gosto da palavra acostumada. Vocês devem se lembrar, a gente leu da outra vez. Não gosto da palavra acostumada. E aí ele inventa. Nisso de inventar, ele cria esses termos, né? Esses verbos imensam, palavras analfabetam, monumentam, aí tem a própria despalavra, eu anotei vários, o desherói, deslimites, desutilidades. Ele se aproxima muito do ídolo que foi o Guimarães Rosa. E ele contou que conheceu o Guimarães. E deixa eu olhar aqui a maneira que ele falou. Eu conheci o Guimarães, ele fala não quando ele já tinha... eu acho que eu anotei aqui em algum lugar, mas não vou... Cadê? Aqui, ó. Eu conheci quando ele ainda não era aquele Rosa que deslanchou o português e fez outro. Ele ainda não era assim, né, tão famoso. Mas ele foi atrás, queria conheceu Guimarães Rosa, e ele disse que foi atrás do mito e que encontrou alguém muito doce. E que eles ficaram conversando sobre coisa nenhuma, que foi uma delícia. Ficaram conversando sobre qualquer coisa, sobre tudo, sobre nada. E daí vem aquele poema que levei o rosa na beira dos pássaros, que fica no meio da linguística. Tem um poema bem, bem bonito que ele fala desse momento. E algumas pessoas perguntam, nossa, isso foi de verdade? Você levou ele lá no Rio para passear? Não foi assim que aconteceu. Mas foi a maneira dele dizer. E aí ele contou uma passagem de quando começaram a ir atrás dele, né? Porque ele começou a virar mito, esse maravilhoso que escreve tudo isso, e as pessoas começaram a ir atrás dele. E disse o Manuel que uma vez ele estava lá na sala, foram umas pessoas visitá-lo, e tinha uma moça, disse que assim, uma moça linda, um mulherão, e sentou com ele ali no sofá, e ficou olhando para ele, e as pessoas ali, conversando para lá e para cá, e a moça olhava para ele, e ele sentado aqui, ela ali do lado, ela colocou a mão na perna dele, e passava a mão na perna dele. Ia, voltava, e passava a mão na perna dele, e ele começou, o que está acontecendo, né? Aí ele viu, mas ela falou assim, não, eu tô tocando no senhor, que é para ver se o senhor existe mesmo. Aí ele falou, moça, ó, aqui não existe o mito, aqui só existe o velho. Muito bom, né? Então tem umas passagens assim que ele conta que são incríveis. Quem não teve oportunidade de ver os diversos documentários com o Manuel de Barros, vale muito a pena, é muito gostoso. A gente se sente muito, muito, muito próximo. Eu estou falando bastante aqui. Alguém, por favor, se alguém quiser interferir, fique à vontade. Senão eu falo demais também às vezes, né? Ninguém? Não. Vamos brincar, então, de fazer mais poesia aqui com as imagens, mais sinestesia? Vamos? Quem quer falar algo dessa imagem aqui, ó? Isso é muito Manuel de Barros. Ai, tá pedindo socorro. Me ajuda aí, quero subir, quero ir para o céu. É a borboleta. E essa aqui, ó. A Eliane, faz tempo que eu não ouço a voz, Eliane.
Me fala alguma coisa dessa imagem aqui, ó. Algo bem sinestésico, assim, mistura duas sensações. Aqui é Nossa, eu estou... Nossa, tá difícil essa. Estou ouvindo o seu olhar. Eu mesmo, estou ouvindo o seu olhar. Alguém quer... Eu queria achar o poema que eu fiz para ler. Posso? Pode, por favor. Diga. Pelo olhar, pelo seu olhar, sinto o gosto, o cheiro de amor na sua boca. Uau! Nós vamos lançar em breve a antologia dos escritos e dos ditos aqui nos nossos encontros. Gente, eu vou citar para vocês alguns ídolos, já que eu falei, né, dos ídolos do Manuel. Na música, ele dizia gostar muito do Lupicínio Rodrigues, Cartola, Noel Rosa, que ele contava com orgulho que chegou a conhecer, não foi amigo, mas chegou a conhecer. Tom Jobim, aí ele falou que dos novos gostava do Caetano, do Milton, do Chico, Egberto Gismonti, achava um gênio, e do que ele chamava do trio de Bs, o Beethoven, Bach e Brahms. Na literatura, é bacana citar exatamente para a gente de achei meu poema. Cadê aqui? Machado de Assis, quem não gosta, né? Aqui, Rimbaud, Baudelaire. Ver o gosto musical dele, hein? Né? Incrível. Neruda, né, que eu deixei aqui, ele falou que o Neruda soube falar do amor como ninguém. Augusto dos Anjos, por isso que eu ia pedir para a Júlia, eu me lembro da Júlia declamando Augusto dos Anjos. Disse que o Augusto dos Anjos foi um dos poetas que mais, né, marcaram a trajetória dele. E achava que o eleito, assim, o poeta, o grande poeta brasileiro, Vinícius de Moraes. Aqui, Machado de Assis, Jorge de Lima, amo de paixão, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Então, esses são alguns nomes para a gente depois dar uma olhadinha e nisso entender um pouquinho mais sobre o Manuel de Barros, ou descompreender, como ele mesmo diria. Posso ler meu poema para vocês? A minha releitura? Com certeza. É lógico que apareceu o prego, né? Apareceu o prego. Não é uma releitura do prego, mas chama-se Lição de Casa. Vi o mesmo sol surgido neste, vindo doutros séculos, sobre o manjericão florindo em minha varanda. Indiscutível, tal e qual o prego de Manuel. Tal qual as coisas debaixo do céu do Eclesiastes são vaidade. Suor e sal, ora, quem diria? São ambos verdade e matéria de poesia, na mão do maior e do infimamente pequeno. Poeta, sentir de si mesmo pena é pura hipocrisia. Esse foi o meu. Bonito. Parabéns, lindo. Nós temos ainda 15 minutos. Alguém tem alguma sugestão? Quer falar? Tem muita coisa para falar, muitos aspectos. Eu não sei se tem algo que vocês queiram retomar, achem curioso, que ficou alguma dúvida, alguma pendência. Esse é o momento. O que vocês... Amabi, lá vem. Eu ia ler, eu vou ler para vocês o poema que eu vou fazer. Eu não fiz ainda, mas eu vou ler o que eu vou, porque eu achei esse poema chamado Prefácio do Manuel, assim, muito interessante.
Então, eu queria trazer esse poema aqui hoje, né? O que eu vou fazer, eu vou deixar no grupo depois, me comprometo. Prefácio. Assim é que elas foram feitas, todas as coisas, sem nome. Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. Insetos errados de cor caíram no mar. Pó se estendeu na direção da boca. Caranguejos apertavam mangues. Vendo que havia na terra dependimentos demais e tarefas muitas, os homens começaram a roer unhas. Ficou certo, pois, não que as moscas iriam iluminar o silêncio das coisas anônimas. Porém, vendo o homem que as moscas não davam conta de iluminar o silêncio das coisas anônimas, passaram essa tarefa para os poetas. Não é lindo demais? Oi? Travei, será? Não, lindo, maravilhoso. É lindo. Então, é tanta coisa louca que ele pôs aqui, né? Dá uma noção, assim, de antes, né? Ele pôs assim, chama-se prefácio. Assim é que as coisas foram feitas, sem nome. Depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. O que será que ele quis dizer com isso, né? Veio a harpa como se precisasse de um som e a fêmea em pé. E eu achei interessante essa fêmea de pé. Não está deitada, não está de quatro, está de pé, sabe? Isso me deixou assim. O que ele quis dizer com o começo do mundo? Porque ele está descrevendo o começo do mundo, né? Insetos errados de cor caíram no mar e formaram o quê? Frutos do mar, os corais que têm outra cor. A voz estendeu na direção da boca. Então, eu tenho uma poesia assim que resgata essas histórias do Gênesis, né? São sempre uma história para ser recontada na maneira que a gente revê a vida, né? E eu acho muito interessante isso daqui. Eu vou buscar trabalhar isso para... Fiquei devendo isso para vocês, tá? Eu acho que depois partilha com a gente, né? eu vou pôr lá, eles são de casa. Estou super confortável. E não esquece... não é do meu feitio não fazer lição de casa. E não esquece que o Manuel falou que quem ficar procurando só verdade na obra dele vai dar com os burros na água, né? Porque tem um monte de invenção. Então, um monte de coisa aí também é coisa da cabeça dele, mas com certeza tem referências, né? Tem referências a... E daí você depois partilha com a gente. Não tem a ver com o anjo tocar harpa no início de tudo, né? A mulher... Mas a mulher em pé deixa todo mundo... Tocar a mulher é que toca, põe o som da vida ao homem, ao contrário da Bíblia. Não, e a fêmea ficou de pé para quê? Para pegar a maçã? Para tocar a harpa. Não, ela ficou de pé porque tem uma parte que o homem não ficava, depois, com a evolução, ele fica ereto, né? Ele era o homem, o início de tudo, ele não era ereto. Então, sim, pode ser a evolução do próprio homem. A mulher já era tão evoluída que já estava em pé. Já estava de pé, olha. E mulher deitada, descansando, onde que era isso, né? Mulher deitada, descansando. É uma ilusão bem... Nem poeticamente se consegue isso. Não. Pessoal, me ocorreu uma ideia aqui agora.
Eu tenho aqui 2 antologias da obra do Manuel de Barros. Essa aqui, maravilhosona aqui, grossona. Olha, a Mabi andou pesquisando, né, Mabi, para baixar. E fala para as nossas amigas qual o valor que você acha, qual o preço que você achou para comprar essa aqui. Você lembra? Eu acho que a Carla que me ajudou, ela que baixou, mas estava né, Carla? Olha, sinceramente, eu não lembro o preço, mesmo porque peguei gratuitamente, né? Então eu não vi mesmo o preço, não. Mas não deve ser muito barato, não. Haja vista o tamanho, né? E deve ser obra completa. E porque não tem mais, né? Eles pararam de publicar. Então, você encontra, assim, é coisa de colecionador, R$600. Eu posso pôr no grupo. A Carla me baixou, me mandou no zap. Põe no grupo, cara. Mas virou coisa de colecionador mesmo, né? Quem quer ter o livro vai ter que pagar caro. Eu ouvi uns rumores de que a editora estava cogitando, mas nada certo. Então, por isso, o preço foi lá em cima. Essa aqui é mais recente. Essa foi já depois do falecimento dele. Então, ela tem, embora seja menor, é uma seleção vista, revista, maravilhosa também. E tem algumas coisas que não consta naquela outra. Esse livro aqui, essa antologia, eu comprei especificamente para estudar aqui para a nossa oficina. Então, eu considero nosso, né? E eu vou propor para vocês da gente dar um jeito de sortear, então, essa aqui entre nós que estamos aqui, entre vocês. Mas você não vai sentir falta dela? Pois eu compro outra para mim. Essa aqui eu vou ficar muito feliz de passar para as mãos de uma de vocês, tá bom? Porque me deu essa felicidade, me instruiu para eu poder estar aqui com vocês e a gente passar alguma coisinha, cutucar o assunto para a gente aprender. Então, com muita felicidade, eu vou passar para as mãos de alguém. Como que a gente vai fazer isso? A Rosana faria isso? A gente está em pouquinhos hoje, né? Você faz papel aqui. Eu acho. Eu tenho um monte de papel, se vocês quiserem. Fala, Lucinha. Papelzinhos, né? E sorteia, não sei. Eu acho que eu sempre fico pensando na questão de ser justas na noite, que nós deveríamos incluir o nome da Júlia, que saiu porque está com problema, ficou gripada, etc. Né? E eu tenho antologia de... Só lembrando. Vou pegar os papéis. Gente, eu não participo porque eu tenho antologia dele também. Está aqui agora, mas na outra oficina eu tinha. Eu ganhei de presente de Natal um ano. Olha que linda! Muito bom. Essa mesma, meu quintal? Eu não tenho, vou ficar muito feliz se ganhar. Talvez não seja... Então, quem não quer? A antologia dele deve ter, acho que é uma coletânea. Dele é um marronzinho. Tá. Deve ter os poemas. É uma outra. Mas você comprou isso aqui em Jundiaí? Não comprei. Pior que agora eu nem vou lembrar. Eu acho que foi pelo site da Saraiva que eu comprei. Tá? É difícil, né? Aqui foi agora, não tô saindo, não tô indo a local nenhum, então eu acabei comprando mesmo online. Agora tudo pela internet, né? Valéria sem ultrapassa. Valéria Carmen. Posso dar uma sugestão? Tá. Carla. Daria para você fazer uma referência que é de você para quem ganhar? Que lindo!
Lindo. Não entendi. Como aqui? Que referência? O quê? Como? Tipo uma dedicatória, claro, né? Isso é o autor que faz, mas... Ah, sim, claro. Ai, que legal, isso mesmo. Mavi. E Eliane. Caiu a Mavi. Quem tá Ah, então, Júlia, você pôs, né? falou que não ia participar, é isso? Eu tenho antologia dele, deve ter. Ah, tá. Então eu vou tirar. Falta a Júlia. A Júlia. Lucinha e Júlia. Júlia. Então, ó. Júlia, Eliane, Mabi, Lucinha, Valéria, Carla, Carmen. Ah, deu 9 horas, vamos ter que encerrar, não vai dar para sortear para ninguém. Valeu a intenção. Então, vamos lá. Cadê minhas gatas para tirar? Era só para aguçar as lombrigas. Era só para parecer que eu era legal. Vou retirar o que eu escrevi. Como eu faço? Fechar os olhos e pegar um papelzinho aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Eu aqui, esse papelzinho. Valéria! Eita, viu? Só porque você disse que ia botar 3 vezes o meu nome aí. É presente de aniversário. A gente combinou antes, eu só escrevi Valéria. Você escreveu 3 vezes meu nome. Eu fiz aniversário agora em maio, eu tinha que ganhar algum presente. Valéria. Que legal. Vou ficar tão feliz. Então eu vou fazer aqui, conforme a sugestão da Carla, umas palavrinhas aqui. Pode escrever aí. Vou citar o nome de todo mundo que participou, né? Para ficar lembrando. Legal, Se alguém quiser ler também, a gente pode fazer um rodízio, né? Verdade, isso Se mesmo. alguém tiver interessado em ler um, eu leio, outra lê. Com V de vai e volta, viu? Biblioteca móvel. Eu fiz um texto lá no Facebook, meio desabafo, porque às vezes eu me conformo de ser poucos, né? Serem poucos aqui entre nós. Mas hoje, quando a Valquíria se dispôs, durante toda a oficina, eu falo, gente, mas é um momento tão bom, tão gostoso, né? A gente vive tanto esse clima dessa oficina. Essa parece que quando a gente vai ganhando, né, cancha e espaço, vai ficando cada vez mais gostosa, mais leve de desfrutar, né? Com as coisas que trazem, as pessoas vão aflorando. A Valquíria é uma veterana, né? Tem uma prática, uma espontaneidade para tocar isso, sem sem tom professoral nenhum, e a gente aprende tanto, né, com a transparência da curiosidade dela no autor e no que ele a toca. Que eu fico, às vezes, pensando nisso tudo, eu fico até com raiva de quem não está. Mas daí, quando veio a história do sorteio, eu falei, bom, então agora é o ponto bom de ter pouca gente, porque as chances aumentam. Mas, de fato, eu acho que tem coisa que a gente não precisa de número, né? A gente só precisa realmente de intensidade e... dedicação, né? A gente se dedica. Eu acho que o objetivo, além do que a gente vivencia aqui, é nos trazer, né, para quem gosta de escrever, dar elementos, pesquisar, né, e desfrutar dessas observâncias do que é aprender, né? Expressar
expressar o que a pessoa quer escrever, né? Então, aí, no caso dessa riqueza da poesia dele, a gente vai, sem dúvida, tendo um grupo cativo e, a partir disso, nós vamos angariando, porque é uma oportunidade ímpar de poder embasar, e a gente descobre duas coisas, né? A gente, primeiro, nossa, como eu podia escrever melhor? E outra coisa que você descobre, que não é tão complicado você realmente reunir ferramentas para entender o que é a expressão poética, né? Porque com cada oficina dessa a gente vai vendo isso. E eu queria agradecer a Valquíria demais, demais mesmo. Eu estou passando uma fase super delicada aqui, que me tira o foco de tudo, e olha que eu faço bastante coisa, né? Minha irmã está doente de novo, parece que não adiantou nada aquele ano de cão que a gente teve, se bem que ela não se sente doente, mas é mais sofrimento pela frente, isso me mina, sabe? Assim, me tiram as energias um pouco, porque eu tenho que fingir um pouquinho, eu minimizo, né? Os horizontes aí meio tenebrosos que a gente vai enfrentar. Então, eu peço desculpas por isso. E, uma vez, agradeço aqui os momentos que vocês me deram, conseguindo me tirar do breu que eu estou passando. Tá? Era isso. Gente, da minha parte, eu só tenho a agradecer também, tá bom? Vocês me ensinaram, eu saí muito mais no lucro aqui do que qualquer pessoa, tá bom? Obrigada de coração e vamos em frente, que tem muita poesia ainda para a gente aprender. Um dia, quem sabe, a gente escreve legal também. A gente quer que você fique aí sempre. Não, essa ideia da gente reunindo esses textos, né, para uma antologia aí, a gente vai fazendo em capítulos de cada inspirador aí, é uma boa, né? É uma boa. Eu gostaria, gente, até de dizer para vocês, para a gente, se vocês, quem conseguir participar da próxima reunião da Câmara Setorial, a gente levantar algumas ideias de apresentar projeto para a Unidade de Gestão de Cultura, né? Quem sabe a gente não consegue ter alguma coisa fixa, talvez remunerada, talvez tenha que ser por edital, né? Tem que abrir, o ideal é ter edital para tudo, né? A gente tem lutado muito no conselho para que seja dessa forma as contratações. Mas a gente pode apresentar um projeto, levar uma ideia. Se vocês puderem participar, vai ser na próxima quinta-feira, 19h, tá? Das 7 até umas 8h30 no máximo. A gente vai falar um pouquinho da festa literária, né? E a gente aproveita daí para tratar também desse assunto. Eu não estou desligada de nada, não. A gente vai se ligando, vai andando devagar, como a gente sempre consegue. A gente sabe, você vê, esse grupo está fazendo coisas que academias, às vezes, não fizeram nesse tempo todo, né, de pandemia, né, que poderiam ter feito. Então, é um grupo pequeno, mas a gente está na Câmara Setorial do Conselho de Cultura. Né? A gente não é uma entidade nem nada, né? A gente percebe que quando a gente quer, a gente faz, né? Então, acho que é bom a gente permanecer unidos, né? Todo mundo ir apoiando. Tem o Clube do Texto também, se vocês puderem participar, porque isso vai engrossando o caldo. Quando a gente tem uma turma e todo mundo vai para tudo, né? Quando eu era jovem, a gente ia, né? Todo mundo vai no bailinho, todo mundo vai ao clube no domingo, na domingueira, vai uma turma toda. Às vezes você não está nem muito afim, mas sua amiga vai, você vai também, o lugar é bom, né? E a gente está todo mundo junto. Acho que é importante ter esse apoio. E aí, porque a gente vai crescer só se a gente tiver demanda para crescer. Então, a gente vai firmando o pé. E se depois não interessar para a gente estar dentro da Câmara Setorial de Literatura, qual é o próximo passo? É formar um grupo independente mesmo, né? Ou se associar dentro do Grêmio Cultural, ou com alguma academia, desenvolver essas coisas. E participar de editais para a gente poder ter remuneração, para poder trocar, né? Às vezes o palestrante... Rosana, essa reunião, você falou 7 da noite ou da manhã?
né, às 7 da noite, nós vamos testar para ver se mais gente participa. Eu coloquei isso lá no grupo da Câmara, né? É a quinta-feira, dia 17, às 7 da noite. Nem que entre um pouquinho atrasado, eu sei que tem os horários de trabalho, tudo, não tem problema. Né? A gente vai estar conversando. Se eu vejo que tem pouca gente, eu pego outro item de pauta e passo na frente, inverto pauta. E a gente tenta esperar mais ou menos todo mundo que está aqui, por exemplo, chegar para a gente poder conversar. Né? A gente tem várias ideias lá. Eu estou conversando com o Marcelo também. A coisa do edital, né? O Marcelo insistiu muito aí nas aberturas que ele fez aí na FLIGE, né? Realmente, a gente tem aqui ideia, né? Nós temos disposição de pessoas e tem a ferramenta, né? Por exemplo, tudo que eu fiz aí, a Eliane me ajudou e a Eliane tem alguma intimidade mais aí com essas questões burocráticas aí, né? Porque quando a gente vê aquela papelada lá, o André vive também querendo me inscrever nisso, naquilo, aí ele me manda a papelada, eu falo, não vou poder, André. E às vezes não é um bicho de 7 cabeças, né? Até você pegar o jeito e entender, porque de fato é o único caminho, né? A gente tem uma verba que estaria destinada para isso, que ela só pode ser utilizada se a gente aplicar um projeto. Se não aplica, então, ela tem que ser criada, né? Por isso a gente está tratando de orçamento no GT, né, do Conselho de Cultura. Então, essas verbas têm que ser criadas, a gente tem que ir pleiteando coisas, e nós vamos fazer, inclusive, nós vamos apresentar o diagnóstico da literatura em Jundiaí, a Câmara Setorial. Então, é importante todo mundo participar também, porque apresentando um diagnóstico, diante das pesquisas que eles estão fazendo, tem as pesquisas de hábitos culturais, tem a pesquisa qualitativa, vai juntar com o fórum descentralizado, com os pedidos que o pessoal tem feito muito de estímulo à leitura, à literatura na cidade. Isso tudo juntando, a gente vai ganhando força, né? Por isso que a gente precisa participar dessas... Não, você precisa incluir a Carla e essas outras pessoas que não estão aí no ministério mais. Também. Sim, agora a gente vai incluir. Então, a única coisa é que o que a gente tem incluído, né, são pessoas que têm mais, que é a regra do conselho, não é a regra que eu faço, que tem que ter 2 anos, né, de atuação na literatura. Comprovado isso, tudo ok. Por que eu fui adicionando algumas pessoas? Porque eu conheço essas pessoas há mais de 2 anos. Eu conheço você, eu conheço a Valquíria, claro, entendeu? Outras pessoas eu conheço que estão há mais de 2 anos. A única coisa é essa comprovação, tá bom? Tá certo, gente? Ok. Vocês querem falar alguma coisa? Só para finalizar, porque nós já estamos muito tardinho, já são 9h10, gente. Eu queria só agradecer. Eu acho que eu senti tanto calor aqui hoje que eu fiquei, até tirei minha blusa. Eu adorei aqui o calor, o carinho, o amor hoje foi tão grande. Acho que eu estava precisando desse calor. Eu só tenho a agradecer. Bom, eu vou agradecer, né, mais uma vez. Estou muito feliz porque é muito aprendizado para mim. Eu sou nova nessa área. Rosana, eu queria muito ajudar, mas eu zero de entendimento de burocracia. Você pode ajudar, eu estou de olho em você para o grupo de mediação de literatura infantil. Se você tiver, a gente coloca, eu vou conversar depois no grupo, mas se você tiver interesse, você já vai para o grupo também, que a gente quer formar mediadores de literatura infantil. E já tem um grupinho, né? Que a gente acabou tendo uma atrapalhada, porque está mudando, a gente resolveu fazer uma coisa cíclica, que não funciona. A gente fez oficina com a Janine Duran. Uma coisa que não funciona é mudar o mediador de um grupo. Não funciona, gente. Ela falou, ela tem experiência pra caramba, e foi uma coisa que daí fez estagnar um pouco, inclusive, o grupo de literatura infantil, né? Então, mas a gente agora, eu retomo, e aí você, se quiser fazer parte também, entra para a Câmara Setorial e entra para o grupo de mediação, que é de dentro da Câmara. Tá? Lucinha também super convidada, né? Todos vocês. Tá bom, gente? Vamos encerrar? Podemos encerrar? Boa noite a todos, beijo. Bom descanso. Obrigada pelo livro, viu? Boa noite, beijo, adorei. Eu adorei também, viu? Amei.